Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar retomando aqui hoje onde nós paramos, né, na nossa lista de exercícios. E hoje nós vamos continuar a terceira questão, né, que a gente tinha começado falando sobre derivadas parciais e resolver mais para frente. Não sei se vai dar tempo para a gente fazer tudo nesta aula, mas se não conseguir nesta, a gente deixa até a próxima, certo? Eu acredito que dê pra gente dar uma adiantada muito boa, tá bom? Mas vamos ver aí e vamos resolvendo as questões, tá bom? Vamos voltar para onde a gente estava. A gente parou na terceira, letra C, né? A gente tinha resolvido até a letra B. E a nossa função dada é f de xy igual a ln de x mais raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Perceba que aqui a gente tem várias funções compostas envolvidas. A gente tem a função logarítmica, dentro a gente tem uma função racional, dentro da função racional a função polinomial. Quando a gente tem funções compostas assim, a gente tem que recorrer à regra da cadeia. Certo? Então como é que eu vou fazer aqui? A derivada parcial de f com relação a x vai ser a derivada parcial com relação a x de ln de x mais raiz quadrada de x mais y quadrado, ok? Só que isso aqui, a gente utilizando a regra da cadeia, né? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Isso aqui vai ser a derivada parcial de um u, certo? Vai ser o ln de u, vezes a derivada parcial de x da parte de dentro do logaritmo, que no caso vai ser x mais a raiz de x quadrado mais y quadrado. Ok? Só que aqui dentro a gente ainda tem uma função. Aqui a gente vai derivar. Vamos fazer logo essa derivada mesmo. A derivada do logaritmo natural, deixa eu só confirmar aqui. Ah, é isso mesmo. Às vezes eu misturo com a integral. É 1 sobre, no caso, sobre x não. No caso, sobre u. Vezes, aí nós vamos derivar isso aqui. A derivada de x com relação a x é 1, certo? Mas, aí eu vou ter que derivar isso aqui com relação a x. Como é que eu vou derivar isso aqui com relação a x? Eu vou ter que, de novo, usar a regra da cadeia. Ok? Eu vou fazer 1 sobre u. Lembrando, quem é u aqui? Deixa eu colocar aqui. U é x mais raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Ok? Isso aqui a gente vai usar lá embaixo para fazer a substituição de volta. Então isso aqui vai ficar 1 sobre u, 1 mais. Espero que caiba aqui. Derivada parcial. Deixa eu fazer assim. Espera aí, viu? Fica melhor escrito. Colchetes 1 mais derivada parcial com relação a v da raiz de v, certo? Vezes, acho que eu vou colocar embaixo, aqui vai ficar muito tumultuado. Vou escrever aqui embaixo. 1 sobre u 1 sobre u vezes 1 mais derivada parcial com relação a v da raiz quadrada de v. Ato falho, falei v e escrevi x. Aí eu disse a vocês que ia fazer assim, meu Deus. Agora sim. Colchetes, parênteses, vezes
a derivada parcial com relação a x de x quadrado mais y quadrado. Agora sim. A gente sabe quem é, lembrando, quem vai ser o meu v? X quadrado mais y quadrado. Então isso aqui vai ficar 1 sobre u vezes 1 mais a derivada. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque senão vai se pensar que é tudo. Agora sim, certo? Então, quem é a derivada parcial de v? Lembrando, de raiz de v. Lembrando que raiz de v, raiz de v é igual a v elevado a 1 meio. Então, como é que a gente deriva? Esse número de cima vem para frente, certo? Aqui vai ficar 1 sobre 2. E aqui a gente diminui 1. Então, fica v elevado a menos 1 meio. E aqui eu vou derivar x, esse termo aqui com relação a x. Derivado de x ao quadrado, 2x. Derivado de y ao quadrado com relação a x, 0. Então isso aqui vai ficar 2x. Ok? Agora vamos tentar finalizar aqui. Não sei se vai dar. Não sei não, não vai dar. Eu vou só fazer o seguinte. 1 sobre u, ok? Vezes 1 mais, isso aqui vai ser 1 sobre 2 raiz de v. Lucas, por que 2 raiz de v? Porque nós temos v elevado a menos 1 meio. O expoente 1 meio representa a raiz, como nós vimos aqui, ó. Certo? Só que, como ele está negativo, ele vem para o denominador. Vezes 2x, ok? Esse 2 corta com esse 2 aqui. E aí nós vamos ter uma expressão final. Olha, vai dar aqui. Vai ficar, essa parte do numerador vai ficar, aqui vai ficar 1 mais x, certo? Vamos colocar 1 sobre, eu acho que mudei de ideia, vou escrever aqui em cima. Melhor, né? Ter mais espaço, não fica apertado. Então vamos lá. Aqui vai ficar 1 sobre, lembrando, quem é u? U é x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembram disso, né? A gente fez lá no começo? Que é esse cara aqui. Esse daqui, ó. E aí nós vamos fazer como? Vezes colchetes, colchetes 1 mais x sobre raiz de v. Quem é v? Então vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Aqui nós vamos tirar o MMC, certo? Subtendo que é 1 aqui embaixo, né? Aqui vai ficar 1 sobre x mais raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado vezes, aqui tirando o mínimo, o MMC vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Esse dividido por 1 é ele mesmo, vezes 1 é ele mesmo, certo? Isso dividido por isso é 1, vezes x é x, ok? Como esses termos estão se multiplicando, a gente corta isso aqui com isso aqui. Deixa eu apagar aqui embaixo para escrever a resposta final. Dessa forma, nós vamos ter que a resposta final é 1 sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado. Beleza, galera?
Essa questão aqui ela é bem boa, bem legal de se fazer, certo? Recomendo que vocês façam as derivadas aí na lista. Essa é bem legal mesmo de fazer. Vamos tentar fazer a quarta questão. Acredito que só vai dar tempo de fazer ela para o vídeo não ficar muito longo, certo? Quarta questão. Verifique se a função é solução da equação da condução de calor. Essa aqui. U sub t é igual a alfa ao quadrado U sub xx. Então, a derivada parcial com relação a t da função tem que ser igual a alfa ao quadrado vezes a derivada parcial de segunda ordem com relação a x da mesma função u. Então, vamos fazer aqui. Quem é a derivada parcial com relação a t da minha função u? Eu vou derivar com relação a t. Galera, só um minuto, o computador aqui está pedindo arrego. Eu vou pedir aqui para o assistente conectar ali. Conecta ali, por favor. Pronto. Não, a aula ia travar no meio. Não, aqui. Deixa eu ver ali. Pronto, deu certo. Dá tempo de terminar a aula. Certo? Bom, então eu vou derivar aqui com relação a t, certo? Quem? É elevado menos alfa ao quadrado k ao quadrado t vezes o seno de kx. Ok? Bom, derivar isso aqui com relação a u não vai ser fácil. Com relação a t não vai ser tão simples. Porque esse termo multiplicativo aqui ele só tem x, então ele vai funcionar como constante. Então eu vou ter seno de kx aqui. E aqui eu vou ter que derivar isso aqui com relação a t, né? Então aqui mais uma vez eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então vai ficar como? Eu vou chamar tudo isso aqui, ó, de u. U vai ser menos alfa ao quadrado, k ao quadrado t, ok? Então eu vou ter a derivada parcial com relação a u de e elevado a u, vezes a derivada parcial com relação a t de menos alfa ao quadrado, k ao quadrado t. A derivada de e elevado a u com relação a u é ele mesmo, então eu vou ter seno de kx vezes e elevado a u, né? Só que u é isso aqui, então eu vou substituir direto. Ok? E aqui é a derivada disso com relação a t. Tudo isso aqui é constante, vai ficar multiplicando, né? Então, a derivada de t com relação a t é 1. Então, vai ficar 1 vezes isso aqui. Então, vai ficar menos alfa ao quadrado, k ao quadrado, certo? Agora, só organizando, nós vamos ter... Eu vou até colocar o resultado aqui embaixo, certo? Que eu vou apagar para fazer a segunda parte. Então, isso aqui vai ficar menos alfa ao quadrado, k ao quadrado, vezes e elevado a menos alfa ao quadrado, k ao quadrado t, vezes o seno de kx, certo? Vamos guardar essa informação aqui. É o resultado. Agora eu vou apagar e vou fazer a derivada parcial de segunda ordem com relação a x desta mesma função, certo? Então, como é que vai ficar? Vou colocar aqui quarta, né? Eu apaguei. Então, eu vou ter que derivar com relação a x, com relação a x, quem? É elevado a menos alfa ao quadrado, k ao quadrado t,
vezes seno de kx. Tinha dado um bug. Bom, esse primeiro termo multiplicativo aqui não tem x, então ele funciona como constante. Ele sai da derivada. Então eu vou ter menos e elevado. Não. Eu vou ter e elevado menos alfa ao quadrado k ao quadrado t vezes a derivada parcial com relação a x do seno de kx. Aqui eu vou ter que fazer uma regra da cadeia, certo? Eu vou ter que derivar a função de fora, que é a função seno, depois derivar a de dentro. A derivada de kx com relação a x é k. Então isso aqui vai ficar k, né? Vezes esse termo vezes a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno, então vai ficar o cosseno de kx, ok? Só que aqui eu vou partir desse resultado e ter que derivar novamente com relação a x, ok? Então aqui eu vou fazer o x, né? E aí eu vou ter que derivar tudo isso aqui de novo com relação a x. Para isso, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é constante, eu vou tirar da derivada. Então vai ficar k elevado a menos alfa ao quadrado k ao quadrado t vezes a derivada parcial com relação a x do cosseno de kx. Deixa eu só corrigir aqui. Então, mais uma vez, a mesma ideia lá de cima. A derivada da de dentro vezes a derivada da de fora. A de dentro é kx. A derivada de kx com relação a x é k. Então, eu vou colocar um k aqui para fora multiplicando tudo isso. Como já tem um k multiplicando aqui, k vezes k vai ficar k ao quadrado. E aí eu vou derivar a de fora agora. A derivada do cosseno é menos seno de kx. Ou seja, isso aqui vai ficar, tá aqui entre parênteses para não ficar uma bagunça, né? Menos k ao quadrado vezes elevado a menos alfa ao quadrado k ao quadrado t vezes o seno de kx. Agora, galera, vamos olhar para esse resultado, que é o meu xx, né, a derivada parcial de segunda ordem com relação a x. Ops, risquei errado aqui. Pronto. E vamos olhar para esse termo aqui, certo? Esses dois aqui, certo? Perceba que aqui a única diferença desse u sub t é o elemento. Deixa eu só fazer a troca aqui para ficar fácil de visualizar. É o elemento menos alfa ao quadrado. Aliás, menos não. Corrigir. O elemento alfa ao quadrado. Então, o que é que a questão diz? Que u de t é igual a alfa ao quadrado vezes o xx. E de fato, se você pegar esse elemento aqui, ó, e multiplicar por alfa ao quadrado, nós vamos obter u sub t. Isso significa dizer que, de fato, u sub t é alfa ao quadrado vezes u xx. Então, se eu pegar esse cara aqui e multiplicar por alfa ao quadrado, eu vou obter esse aqui. Então, a função dada é solução, sim, da função
de calor, tá certo? Eu vou fazer agora a sexta questão, certo? Vou pular a quinta, porque a quinta ela é um pouquinho grande, eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Porque nós já estamos com 20 minutos de vídeo, e aí se eu passar muito disso, não rola. Eu quero vídeos entre 20 e 30 minutos no máximo, certo? Então eu vou fazer a sexta, que ela é mais tranquila, certo? Não tem tanta coisa para explicar. Não é que a quinta tenha tanta coisa para explicar, mas tem muita coisa para revisar, para falar da questão do plano tangente e tal. Então não vou me deter muito nela agora, certo? Eu vou fazer mais a sexta, porque ela trata das aplicações das derivadas parciais, certo? Por exemplo, na sexta ele diz que o comprimento, a largura e a altura de uma caixa variam com o tempo. Então, se nós estamos falando de comprimento, largura e altura, logicamente, tudo indica que ele vai trabalhar com volume, mas vamos ler o restante. Em certo instante, as dimensões da caixa são o comprimento, né? A largura e a altura são 2. L e W aumentam a uma taxa de 2 metros por segundo, ao passo que a altura diminui a uma taxa de 3 metros por segundo. Ou seja, largura e comprimento estão aumentando, mas a altura está diminuindo. Ele quer saber, nesse instante, a taxa com a qual o volume está variando, certo? Como é que a gente calcula o volume? O cálculo do volume é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura, ok? Ele diz que num dado instante, as dimensões da caixa são L, 1 metro, W igual a H, que ambos são igual a 2 metros. Então, quanto vai ser o volume da caixa nesse momento? 1 vezes 2 vezes 2, né? Isso vai dar 4 metros cúbicos. Então, o volume da caixa no momento com essas dimensões vão ser 4 metros cúbicos. Então, vamos lá. Eu tenho a equação do volume. Ele diz que ambos estão variando com relação ao tempo. Então, V está variando com relação a T. E ele me diz que esses caras aqui também vão estar variando com relação a T, certo? Se o volume está variando é porque as dimensões vão estar variando. Só que nesse caso aqui, nós vamos ter que recorrer à regra da cadeia, né? Aliás, minto. A regra da cadeia não, nós vamos ter que recorrer à regra da cadeia, sim, né? Mas vamos ter que recorrer também à regra do produto, certo? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos ter que a derivada parcial de V com relação a T vai ser... Vamos usar a regra do produto, depois a gente usa a regra da cadeia, tá bom? Derivada da primeira com relação a T, ok? Vezes os outros dois, mais o primeiro vezes a derivada do segundo com relação a T, vezes o terceiro, mais o primeiro vezes o segundo vezes a derivada do terceiro com relação a T. Só que aqui a gente tem um problema. Nós estamos derivando V com relação a V, a T, L com relação a T, W com relação a T e H, que eu errei aqui no final, H com relação a T. Só que todos eles são variáveis. H, W e L e V são variáveis. Então, nós vamos ter que utilizar uma regra da cadeia aqui para poder encontrar essa... Não, na verdade não. Porque se eu usar a regra da cadeia, vai dar na mesma, certo? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Aplicada a regra do produto, porque geralmente nesse tipo de exemplo a gente utiliza a regra da cadeia, mas aqui não será necessário. Então, aqui, dada a regra do produto, nós vamos apenas substituir os valores dados, né? Ele quer saber exatamente o que? A taxa de variação do volume com relação ao tempo. Então, ele quer saber del V, del T. Então, vamos substituir aqui os valores, que a gente já tem todos eles, inclusive, certo?
ele disse que esse del L e del T é a taxa de variação de L com relação ao tempo. A taxa de variação de L com relação ao tempo, ele disse que é 2 metros por segundo. Então, isso aqui é 2. W e H aqui não estão em derivada, né? Não estão sendo derivados. Então, ele quer saber o valor exato da largura e da altura nesse momento que ele está analisando. E ele deu lá em cima, né? Ele disse que W é 2 e H é 2. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 2. Né? Lembrando, sempre que eu tenho del alguma distância, del t, ele está se referindo à variação daquela distância com relação ao tempo, certo? Nesses outros casos onde eu não tenho a derivada parcial, ele quer saber o valor que você vai substituir vai ser a dimensão exata no instante que a questão está se referindo. Certo? E ele diz, em certo instante, as dimensões da caixa são L1, W e H2. Certo? Então, quem será o meu L? É 1. Quem será a variação da largura com relação ao tempo? É 2. Certo? E quem será a variação da... A variação não. Quem será o valor da altura no momento dado? É 2. Certo? Quem é o valor exato do comprimento? É 1. O valor exato da largura é 2. E a variação da altura com relação ao tempo, e aqui está o pulo do gato que requer bastante atenção. Ele disse que H diminui. Se H diminui, a taxa de variação será negativa. Então isso aqui vai ser menos 3. Certo? Então vamos fazer essa conta agora. Uma continha de padaria, né? Multiplicação. Não disse que essa era mais simples? Apesar de não parecer. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1 vezes 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Então isso aqui é 12 menos 6, 6 metros cúbicos por segundo. Isso quer dizer que o volume está aumentando 6 metros cúbicos por segundo. Ou seja, mesmo a altura diminuindo 3 metros por segundo, e a largura e a altura, a largura e o comprimento aumentando, o volume mesmo assim aumenta. Porque o aumento do comprimento e da largura força um aumento de volume apesar da diminuição da altura. Ok? Então nós temos feito a primeira, segunda, terceira, quarta e sexta, certo? A quinta a gente deixa para a próxima aula. Bom, para a próxima aula nós ficamos com a quinta, sétima, oitava e nona, tá bom? Eu acredito que vai precisar de mais 2 aulas, porque aqui tem gradiente, derivada direcional, certo? Taxa de variação máxima, coisas que eu quero revisar com calma, tá bom? Mas sem pressa a gente vai fazendo as coisas devagar, beleza? Qualquer dúvida, mais uma vez, sempre reforçando, deixa aí nos comentários, coloca lá no fórum, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.